dia 30 de setembro, dia 2 do nosso desafio. Seja muito bem-vinda, Alessandra, Ju, Regina, Ana, Lari, Michele. E eu quero já começar, a Valquíria chegando também. E eu quero começar hoje perguntando como foi o primeiro dia. Gente, quando eu pergunto assim, é de dentro para fora, porque quando a gente está para ter um grande acontecimento assim, que vai nos favorecer, vários acontecimentos costumam surgir, né? Sejam para prejudicar, sejam para dificultar de alguma forma, né? E foi fácil para todo mundo já entrar ontem, no primeiro dia do desafio. Todo mundo conseguiu fazer. Ontem Então, bom dia. bom dia. Ontem eu precisei de ajuda do meu professor de manhã para a gente colocar o link na lista. E aí lá na academia ele me ajudou. E no final do dia eu vi que tinha algumas pessoas com essa mesma dificuldade, né? Exato, eu também estava. Eu tentei fazer pelo celular, mas o meu é iPhone. Aí a Michelle estava me explicando que iPhone é mais difícil, né? Tem que baixar o aplicativo, quem tem iPhone, tá, gente? Tem que baixar o aplicativo, eu coloquei ali, porque não funciona automático, no Android já funciona automático, porque já é tudo conectado com o Google. Então... mas aqui depois eu vou dar uma olhadinha aqui pelo notebook e vou verificar como é que está. Porque, assim, gente, compromisso comigo mesma, né? Começar o dia, eu estava hoje refletindo sobre isso, sabe? Me olhando no espelho, buscando me apreciar, me amar, tendo o meu encontro comigo mesma, porque é o ponto de partida, é o primeiro encontro, na é verdade. E às vezes a gente faz tudo pelos outros e nós vamos ficando para trás. E é aquilo que a gente já falou, primeiro colocar a máscara em nós para depois colocar no outro. Então, essa matemática, ela precisa voltar. E é isso que nós estamos buscando. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa rotina, como que está sendo? Tá mutado, Valquíria. Tá no mudo, Valquíria. Toma. Eu tinha dificuldade de acordar cedo, desde o início. Os 10 primeiros dias foi bem difícil mesmo. E depois passou a ser mais natural. E agora, aí eu tinha colocado o meu horário de levantar às 6 horas da manhã. Aí a Michelle colocou lá aquela meditação e eu comecei a fazer desde sábado. Só que essa meditação, ela é grande. Aí eu passei a acordar às 5h35 para poder fazer a meditação, que nem agora. Desde a hora que eu acordei, eu não fiquei procrastinando na cama, eu fiz a meditação toda, as visualizações. Eu não fiz os 6 ainda, porque não deu tempo. Já tomei banho, já lavei o cabelo, já estou pronta para ir para a academia, já eu vou para a minha aula, e depois eu tenho que trabalhar. Você tem uma ideia? O pessoal aqui vai me entender. O meu áudio diário, eu só ouvi ontem 6 horas da tarde. Eu não tive tempo. Foi corrido pra caramba. O meu dia está muito corrido. E produtivo também. Então, assim, hoje eu já vi que 6h35, se eu quiser fazer essa meditação, que eu estou amando fazer, não vai dar. Eu vou ter que acordar um pouquinho antes para dar tempo. Engraçado, né, Valquíria? Eu também estou amando meditar. Bom dia! Só um depoimento, bom dia. Quando eu conheci a Val, eu entrava no grupo tipo 6 horas, 6h30 e falava, bom dia, galera! Aí, lá pelas 10 da manhã, ela dizia assim, a Dirce acorda muito cedo. O que é isso? Hoje, vendo a Val acordar tão cedo, é tão gostoso, gente. Parabéns, Val. 5h35, diz, estou mais cedo que você, ó. Parabéns. É como eu digo para ela, assim, quem te viu e quem te vê, Val. Pois é.
É gostoso Agora, sentir o dia da gente produtivo, não é, gente? sim, mas Muito, ainda tem um porém, Uns dias eu tô porque acordando 4h30, nunca só, pensei nisso na minha vida. Nunca. só acordar cedo não é o suficiente, eu percebi. A gente tem que procurar uma organização para que as coisas fluam. Então, eu estou nesse processo de me organizar para dar tempo de tudo. Porque, assim como você, Michele, eu estou fazendo aula à noite, e a minha aula começa às 21 horas. E a Nossa. semana passada, na quinta-feira, eu dormi no meio da aula. Eram umas 10h15, mais ou menos, eu capotei. Quando eu acordei, a aula estava acabando. Eu falei, uau, a aula para mim é interessante, então eu preciso me organizar para as coisas fluírem direito e eu conseguir manter minha energia até o último minuto que eu Até o preciso. último momento. É porque, por exemplo, ontem Uhum. eu estou em semana de prova e ontem eu estudei até meia-noite. Aí hoje, quer dizer, eu não acordei 4 horas. Eu falei, eu vou acordar às 5, vou fazer minha meditação e vou deixar o treino para depois do nosso encontro aqui. Porque eu estou indo até muito mais tarde estudando. O corpo da gente sente, né? Esses ajustes são necessários. Valquíria, eu posso dar uma Oi. opção para a Valquíria, eu vou te dar uma outra meditação dela, que tem 12 minutos. Nos dias que eu não tenho tanto tempo, eu faço de 12 minutos. Porque eu acredito que a gente precisa ter um pouco de também cuidar da gente. Não adianta claro da manhã e aí à noite cair e não ver a tua aula. Então, tem Então, dias não que foi não um vai dia dar só. para fazer processo, todo o processo tão longo, tudo, e tá tudo bem também. Ele fala isso no livro, né? Tem dias que é de 6 minutos. O negócio é não perder o costume. Vou mandar depois ali, que é uma que eu Tá. tô fazendo que é essa mais longa, eu só faço no final de semana mesmo, sabe? Mas essa é maravilhosa, né? E todo dia muda. O primeiro dia eu fui parar numa praia. Eu falei, nossa, mas nem tinha praia, mas eu fui parar lá. E aí eu comecei a fazer, aí eu percebi que vai mudando, vai mudando. Ontem foi de Não é que vai prosperidade. mudando, Valquíria, é que cada vez que a gente vai escutando, a gente presta mais atenção e não percebe que ela falou algumas coisas, O entendeu? meio, eu percebi ontem, Michele, que o meio, o início é igual, o final é igual, e o meio tem palavras diferentes, pelo menos o que eu achei ontem, porque eu estava muito concentrada ontem. Mas tá É bom. super interessante isso, né? É. Vai meditando, daí tu faz a mesma meditação, e às vezes eu penso, nossa, como que eu não ouvi isso ontem? Tu vê como a nossa mente, às vezes, não tá ali naquele momento, que é um treino, né? E o próximo livro que eu vou trazer, gente, para o Clube do Livro, tá? Fiz algumas pesquisas e já comecei a escutar hoje. Acho que vai muito de acordo com o que a gente está trabalhando, que é do Joyce Dispenza, que é um neurocientista e que depois eu passo ali o título para vocês, eu esqueci, mas é como trabalhar nossa mente. Então fala muito de meditação, etc. É um livro longo, eu acho que a gente vai ter que fazer em 2 meses, mas depois eu vou colocar as informações lá no Clube do Livro. Eu acredito que vai auxiliar muito, tá? Para a gente entender como a meditação, como acalmar a mente realmente pode transformar a nossa vida, sabe? Perfeito, perfeito, meninas. E quem mais está conseguindo colocar a rotina aí na sua... Quem está tendo dificuldade, vamos falar como que está sendo a rotina matinal. O que tem encontrado mais facilidade, o que tem encontrado mais dificuldade, para a gente poder compartilhar e encontrar alguma solução. Michele, Oi? eu estava com muita dificuldade aos domingos, porque nos domingos eu tenho responsabilidade lá na igreja, né? Então, aos domingos eu tenho que chegar cedo, chego 7 horas, e eu preciso me arrumar com antecedência. Então, como conciliar isso? Como a gente já está nesse processo desse desafio, e foi lançado esses 60 dias, eu falei assim, não, eu preciso me organizar, porque eu tenho que cumprir a meta do domingo também. O domingo faz parte desse propósito. Eu não posso deixar de fora. Não sei como eu vou fazer. Será que eu tenho que acordar 1 hora mais cedo? Pronto.
Então, aí, nesse domingo que passou, eu consegui. Eu falei assim, eu venci. E eu vou fazer também nos próximos domingos, porque eu vou até o fim desse desafio. Eu não vou ficar de fora. O domingo, para mim, também eu não treinava. O domingo também eu não fazia nada. E eu comecei a perceber assim, caramba, o domingo é o primeiro dia da semana, oficialmente. Quando a gente deixa a nossa vida para começar na segunda-feira, a gente já está começando um pouco atrasado. Então, eu criei uma rotina de domingo que, para mim, eu faço um exercício, né, mesmo que seja mais leve. Então, vou fazer uma caminhada, uma corrida, vou fazer alguma coisa diferente da semana toda, ou então eu faço um treino de Hyrox, que é uma outra modalidade aí que eu estou começando, e aí eu já tiro também o domingo, gente, para preparar a minha agenda da semana. Eu não deixo para começar na semana, eu vejo tudo que eu tenho para fazer e eu já preparo ali mesmo. Porque na segunda-feira a semana já começa mais organizada. E quando eu digo isso, eu penso no tudo, eu penso no médico, das filhas, o que eu preciso para casa, o que é da casa eu já vejo para eu fazer durante a semana. Eu gosto de tirar a sexta-feira à tarde para ir para o supermercado, para fazer unha, para fazer... Por quê, gente? Quando a gente começa a fazer as tarefas sempre no mesmo dia, no mesmo horário, criar essa rotina dentro do nosso cérebro, a gente está facilitando. A rotina para tudo é mais fácil. E eu não sei vocês, mas nós já estamos numa idade que já não é tão 20 anos, né? Já, onde a gente se adapta melhor à rotina. Então, eu hoje olho a minha vida toda como uma rotina. Eu coloco ali numa lista, numa folha de papel, todas as minhas atribuições, coloco tudo, sabe? Eu tento ficar puxando os dias para aquela rotina. Qual é o dia de feira? Qual é o dia de supermercado? Qual é o dia de fazer unha? Qual é o dia de levar minha filha para treinar? Tem um dia que eu gosto de ir junto com ela. Enfim, essas coisinhas, quando a gente começa a tratar o nosso cérebro como gavetas e ir colocando sempre as coisas no lugar certo, a gente começa a ter mais saúde mental também, porque a nossa mente fica mais leve, o nosso dia a dia, não é verdade? E a gente fica mais feliz, né? A gente fica mais feliz, né? Hoje, eu tinha ontem à tarde, quando eu parei... Oi, Mi. Tô mostrando aqui como é que eu faço, isso eu faço no domingo também. Eu já ponho os dias que eu vou na academia, aí eu já sei que o meu filho tem aniversário, né, o que tá aqui, eu já programo a semana do dia, tananã, tananã, e isso eu faço no domingo também. Então, e eu vou dando ok, fui na academia, né, tananã, então eu já começo, que nem que falou, já começo a semana sabendo, né, tá, esse dia vai dar para eu ir na academia, nada é surpresa. O que a gente tem aqui em casa também, a gente tem um calendário da família. Isso é muito comum aqui na Alemanha, tá, gente? Os alemães são, por natureza, 1000 vezes mais organizados que nós. Então, tudo é com data, etc. Então, já é natural deles. E aqui é muito normal, no final do ano, todo supermercado dá um calendário gigante, que é o calendário da família. Então, todo mundo tem em casa. E até uma sugestão para vocês. Então, ali, a gente põe tudo. O médico, que cada um tem para fazer. Então, a gente não fica perguntando um para o outro. Passa no calendário, ele fica no meio do corredor, passa no calendário e a gente já vê. Às vezes, o Pascal vem para mim e fala, ai, tu vai no médico, tanana. Então, não fica aquela coisa, né? Ai, perguntando tudo. Tá ali no calendário, todo mundo já sabe o que é. Isso, assim, nos ajuda muito. E eu não vou mentir para vocês, gente. Eu relutei muito. Foi uma briga do Pascal comigo por anos, digamos assim, quase, porque eu era relutante, né? Ele falava, vamos fazer o calendário, porque ele sempre foi acostumado desde criança. E eu tive que me acostumar, né? Então, tudo é treino, por isso que eu vou trazer esse livro, porque ele fala disso, o doutor fala disso,
que a gente tem que treinar o nosso cérebro, entendeu? E é o que a Mi falou, cara, colocar a vida em caixinhas. Por exemplo, um treino simples que eu faço muito, eu tenho TDAH. Sempre colocar as coisas no mesmo lugar. Porque, às vezes tu perde 10, 15 minutos procurando, eu não tenho 10, 15 minutos no meu dia para ficar procurando uma chave. Isso é perda de tempo, né? Isso é perda de tempo. Então, às vezes, se a gente começar a se organizar em umas pequenas coisas, a gente começa a ganhar tanto tempo no nosso dia, sabe? Tanto tempo. Então, eu acho muito importante isso que tu está falando. Mudou a minha vida, tá? Tem mudado, assim, eu ainda... É treino diário, né? Eu acho que vai ser para sempre, na verdade. Com certeza, é treino diário. Aqui em casa a gente também usa o calendário da família, mas assim, automatizado, né? Isso, gente, melhora muito, principalmente discussão de casal, porque tem um aniversário, você não fica aquela coisa, não, você não falou, não, mas eu avisei, eu não tô lembrado. Aí, se você cadastrou no calendário do celular da família, então aqui a gente tem alguns calendários que é no próprio celular que a gente compartilha. Tem o calendário do trabalho, que é com o pessoal do trabalho, aí eu posso colocar com uma pessoa específica, ou a todos, ou a um departamento todo. Eu tenho aqui de casa, que é o da nossa família. Aí o nome é Nossa Família. Eu posso colocar só comigo, meu marido, minha filha, comigo, meu marido, 2 filhas, né? Então, a gente vai colocando tudo ali, e eu já chego a semana, já olho tudo que tem. Às vezes a gente recebe um convite para ir em algum evento lá para o final do mês. Aí, quando vai ver, passou aquele evento, a pessoa acha que a gente não teve nem consideração com ela. Então, eu queria deixar uma dica, até falando nessa questão de organização para a nossa vida. Tem uma ferramenta que eu aprendi, vou chamar assim, e que eu uso muito já há alguns anos, que eu chamo de depósito de tem que. Depósito de tem que fazer. E o que eu faço? Um depósito de tem que. Por exemplo, eu estou jantando com meu marido, me veio uma ideia maravilhosa. Pego o celular rapidinho, gravo aquela ideia, puxo no gravador, porque qual é a ideia? Não perder a essência da ideia, mas eu estou no meio do jantar, vou largar ele ali, vou. Então, eu pego o celular, gravo e pronto. Estou andando na rua, poxa, passou, sei lá, um caminhão com o nome de uma empresa que eu quero prospectar. Eu vou lá, pego o gravador, entrar em contato com a empresa tal. Trabalho, estou lembrando, sabe? E aí eu uso muito o meu bloco de notas e o meu gravador como depósito de tem que fazer. Quando eu chego no escritório, aí eu só puxo o gravador, eu puxo o bloco de notas e eu tenho todas as tarefas sem perder a essência. E eu vou distribuindo ali. Isso, gente, é um salvador e tanto nessa questão da organização, sabe? E a organização, ela ajuda muito a aliviar a nossa mente. A gente precisa ser amiga de nós mesmas, né? Tem aquela faxina que eu comentei com vocês também, que é muito interessante, que é aquele mantra, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Vou para o meu closet, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Vou para o meu quarto, ambiente por ambiente da casa, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Quando você começa a olhar o que está quebrado, o que está faltando e o que está fora do lugar, e começa a aplicar isso em todos os ambientes da sua casa, no seu escritório, olha, a casa fica muito mais leve, as coisas ficam muito melhores, né, mais organizadas, as pessoas conversam entre si. Então, eu tenho, assim, normalmente, janeiro e julho, são 2 meses que eu faço esse mantra, assim, de forma geral. E aí, periodicamente, eu vou aplicando, e como eu repito muito isso aqui em casa, repetir mesmo, nada quebrado, filha, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Aí as meninas já vão também assimilando, sabe, para dentro de si. Porque nós somos aquilo que nós fazemos e falamos
repetidamente. E é até pensando nisso que ontem eu pensava nesse encontro, o que nós estamos precisando tratar? O que será interessante a gente tratar no amanhã? Então, eu penso assim, que nós estamos aqui numa fase de reprogramar a nossa vida, os nossos hábitos, na verdade. Então, eu queria chamar vocês para uma reflexão, que eu até anotei para a gente começar a se observar. O que eu falo no dia a dia, o como eu falo. E eu gostaria de trazer aqui uma reflexão, que é para a gente escrever quais as 5 palavras que a gente mais tem o hábito de dizer durante o dia. Quais as 5 palavras que eu mais tenho o hábito de repetir durante o dia? Será que eu teria essas 5 palavras de pronto assim? Ou eu vou precisar me perceber durante o dia? Sabe por quê, gente, que eu estou dizendo isso? É uma forma da gente parar e refletir nos nossos hábitos. Aqueles que estão muito automáticos em nós. Porque quando a gente deixa o hábito no automático, tchau, Mi, ótima. Ah, você já vai para lá? Tá mutado. Tá mutado, Michele. Não, eu estou só filmando para postar lá no Instagram com elas. Pode continuar. Ah, entendi. Só dei um joinha para vocês darem um joinha também. Tá certo, então. Então, quando a gente coloca os nossos hábitos no automático, a gente começa a perceber que nós não estamos no comando coisa nenhuma. Mas quando a gente... Por isso que é importante, quais as 5 palavras que eu mais repito durante o dia? Isso vai me trazer para eu refletir em quais hábitos eu tenho realizado. E aí eu vou fazer uma análise. Isso está bom? Isso pode melhorar? Como eu tenho me posicionado em relação a esse hábito? Tiveram alguns encontros que nós falamos sobre a nossa postura. Às vezes a gente acaba afastando as pessoas, né, de perto da gente, por conta do jeito de falar, por conta do jeito de a gente ser. As pessoas não entendem o nosso jeito, e nós também não entendemos muitas pessoas. Então, vamos começar nessa etapa que nós estamos, a refletir nos hábitos que nós temos dentro da nossa vida. Hoje, durante o dia, vamos ficar com essa tarefa, vamos nos policiar. Percebeu que você disse uma palavra que você repete muito? Vai lá no seu celular, no bloco de notas e anota. Palavras que eu repito muito. Começa a escrevê-las. Comece a escrevê-las. Depois nós vamos fazer um bate-papo sobre elas. Porque elas vão dizer muito a nosso respeito. E eu queria também trazer aqui, meninas, 2 situações, para a gente não deixar de lado. Eu até falei com meu marido para a gente tentar fazer nesse próximo final de semana sem falta. E eu vou ver, porque olha só, tem 2 situações para compartilhar com vocês, tá? Quinta-feira eu viajo para São Paulo. E 6h30, que é o nosso horário de encontro, é o meu horário do voo. Então, eu não vou conseguir estar aqui no nosso... Eu posso fazer. Ótimo, é isso que eu pedi mesmo. Eu faço às 6 daí, tá, gente? Por causa da minha live às 7, mas aí eu aviso ali no grupo. Então, ótimo. Eu faço às 6 da manhã, então, tá? Ótimo. Marco ali no grupo com vocês. Então, perfeito, só para a gente não ficar sem encontrar, né? E aí, eu queria ir sábado... Isso que nós somos juntas, né? A gente se ajuda, cada uma... A Larissa aí arrasou na aula dela, fiz uma capinha maravilhosa, vai fazer outra aula. É verdade. A Larissa é um assunto que eu também coloquei para a gente conversar aqui, porque... Deixa eu só falar um pouquinho da Larissa. Larissa, eu tinha medo, muito medo do Instagram. Eu tinha medo, por exemplo, eu sou esteticista, eu faço foto das minhas clientes, então eu tenho muita foto no meu celular, tenho o meu netinho que eu recebo foto todos os dias, e aí eu tinha receio de fazer alguma coisa e de ir alguma coisa do meu celular para lá sem eu querer, porque já aconteceu isso com o Facebook muito tempo atrás e eu não gosto de exposição e tem coisas que nem posso fazer.
E aí, eu comecei a assistir sua aula no domingo. Eu não assisti a sua aula toda, eu assisti 47 minutos, porque logo em seguida tinha meu encontro bíblico, que eu faço a cada 15 dias, e começava às 18 horas, aí não podia. E ontem eu não tive tempo, mas eu vou continuar. E cada coisa que eu ouvia, eu voltava lá e eu ia fazendo, eu ia testando. Mas ontem eu ainda tive dificuldade, mas não dava para abrir aula de novo para fazer. Mas muito, muito, muito didático. Muito obrigada. Foi fantástica a sua aula, maravilhosa mesmo. Até eu comentei com algumas pessoas, gente, é muito interessante. Quem não souber mexer no Instagram, eu vou passar o seu link para fazer a sua aula, porque eu achei show, show, show de bola. Ela foi muito completa, né? Eu também, eu fiquei Muito. assistindo, eu estava no CrossFit com o fone ligado, e eu estava escutando, falei, gente, essa aula está muito boa mesmo, e vai ajudar bastante, sabe por quê, meninas? Uma coisa puxa a outra, olha, nós estamos com a necessidade de organizar a nossa rotina matinal. E aí, dentro da rotina matinal, ela está muito ligada ao nosso trabalho. O nosso trabalho hoje, as redes sociais, é um canal forte de vendas. E muitas vezes a gente está perdendo clientes porque a gente não sabe lidar com essa ferramenta no dia a dia. E a gente tem uma professora que se disponibilizou com todo carinho para nos atender. Então, quer dizer, eu estou desenvolvendo a minha rotina e também contribuindo com ferramentas para outras áreas também, não é verdade? Quer falar, Larissa? Eu estou bem feliz, gurias, porque tudo que eu fui ensinando lá, eu pego na mão das minhas clientes, né? É que daí eu fiz muita coisa pessoalmente e vou explicando, e eu gosto disso. Então, receber o feedback de vocês aí aquece o coração e faz a gente continuar. Gratidão, gurias. É feito com muito carinho e eu gosto. Então, tem muita coisa aí, tem muita coisa aí para ensinar, básica, que dá para usar. Eu tenho que aprimorar, na verdade, né? Porque bati a claridade no celular, mas aos poucos a gente vai ajustando. Olha, entrou um aviso aqui na minha tela que em 4 minutos esse computador meu que vai reiniciar, porque tem que fazer não sei. Mas se cair, eu entro de novo pelo celular, tá bom? Vamos lá. E o outro assunto, aí nós tínhamos essa questão que eu queria falar da Larissa, porque está sendo um apoio muito grande para todas nós. E eu queria falar da nossa cartolina, que é o Mural da Vida Extraordinária. Meninas, não deixem de fazer com a família, eu também preciso fazer, ainda estou pendente, mas vamos alimentar os nossos sonhos. A gente precisa viver de estímulos. Todas nós temos sonhos. Todas nós temos capacidade. Todas nós temos objetivos, oportunidades. Não deixe de fazer sua cartolina dos sonhos, não. E sempre atenta, olha, não deixem de lado aquele análise dos sabotadores. Eles não deixam nunca de perturbar a gente. Eles estão sempre ali futucando nossos pensamentos, tentando minimizar as nossas escolhas, dizer que não somos capazes, que não vai dar certo, para você não ir. Mas você precisa estar sempre com a sua anteninha ligada. Isso é o sabotador. Olha ele aqui querendo me dar uma rasteira. Vai para lá. Não, aqui já está blindada, aqui já está tudo certo, né, Daniela? Entendeu? Então, vamos nos blindar contra os sabotadores. Senão a gente esquece, não fica sendo uma prática, fica sendo algo que eu aprendi, ficou lá atrás. E isso eu preciso levar para a vida. Tá? Alguém quer falar alguma coisa? Sobre os sabotadores, eu coloquei 2 esses como chama isso aqui? Post-it, bem na minha frente, aqui na minha mesa. E eu percebo, assim, os meus 2 agradador e o esquivo, né? E eu falo, eu me esquivando aí do negócio, né? Fica muito perceptível, gente, muito. Nas coisas que acontecem no dia a dia, assim, a gente, né? Eles estão na minha cabeça o dia inteiro, assim. E eu consigo perceber. E aí, aqui não. O que eu tenho que fazer de diferente, né? O que eu tenho que fazer para sair dele? Muito legal.
Verdade. E eu achei tão lindo, ontem eu estava vendo seu Instagram, Daniela, parabéns, viu? Seu trabalho muito lindo, maravilhoso, fiquei encantada. Quero fazer, vou me organizar para o final do mês. Estou com alguns eventos, estou com viagens, estou com curso, prova e muito trabalho. Então, eu gosto de fazer, que eu gosto de dar uma mergulhada, e esse é um assunto que eu já venho estudando. Fiquei muito feliz de saber que você no grupo faz. Eu quero fazer, sim. Como é que chama? Traços de caráter, né? Análise corporal. Depois, se a gente quiser fazer uma reunião aqui, eu posso trazer um pouco para... Porque também a gente fica perceptiva dos nossos traços também, né? Então, assim, dá para fazer um geralzão, mas cada um tem a sua quantidade aí dos traços, né? A gente metrifica na análise, né? Mas dá para fazer um apanhado geral para a gente ficar esperto também. Qual traço nosso está na dor, como que a gente faz para colocar no recurso. Muito legal. Legal, vamos marcar com a Michele um dia para a gente falar sobre os traços, né? Acho que é mais autoconhecimento. Quanto mais autoconhecimento tivermos, melhor para nós, né, meninas? Sim, olha, então, hoje acho que se ninguém tiver mais para falar, a gente pode, bonito sorriso, hein, Maria? A gente pode ir concluindo, porque os nossos 6 salvadores, né, estão aí o nosso dia inteiro de trabalho para a gente poder conquistar. Então, a gente tem muita coisa pela frente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Larissa, eu vou assistir lá o YouTube, que eu ainda não assisti, e eu achei interessante que, assim, lá na igreja, eu estou com uma responsabilidade com a melhor idade, então eu quero levar também esse conhecimento para eles. Eu achei bem legal essa tua proposta, e com certeza eu vou estar assistindo, e também vou expandindo, e vou pedir também para eles estar te seguindo lá no seu Instagram. Ok? Que legal, que legal. Eu fico muito feliz. Uma coisa que eu quero pedir para vocês, gurias, assim, ó, de coração, me coloquem todas as dúvidas, porque eu vou fazendo materiais mais completos, tá? Tipo, Lari, eu não entendi tal coisa. Me manda, nem que seja no particular, tá? Porque daí, assim, eu consigo fazer mais completo. Perfeito. Gente, ontem eu tirei um tempinho mais a Michele para a gente poder avaliar o grupo e também avaliar necessidades. Tem tanta coisa boa vindo por aí. Se preparem, viu? Porque dificilmente seremos as mesmas daqui a 66 dias. Tem muita coisa boa. Pode ter certeza, tá? Todo o nosso potencial, ele vai ser descoberto. Pode ter certeza. E aí vão chegando as pessoas, né, igual a Larissa, poxa, com esse apoio que nós, né, algo tão essencial para todas nós. E o que é legal, o que a Alessandra falou agora, está fazendo um trabalho com a terceira idade. Quem é da terceira idade gosta de ouvir quem é da terceira idade. Então, se tem mais pessoas produzindo conteúdo para a terceira idade, eles se encontram. Não é verdade? Então, às vezes, a gente fica com limitação por falta mesmo de conhecimento. Mas se a gente tirar um tempinho, assistir uma aula como a da Larissa, que foi tão passo a passo, dificilmente alguém com qualquer idade que tiver vai sair sem saber mexer, né? Boa parte do que o Instagram disponibiliza lá de recursos, né? E aí, vamos para o nosso ótimo dia? Fantástico o nosso ótimo dia. Será? Vou tirar uma foto nossa, então, aqui. Deixa eu ver aqui. Opa. Ótimo. Meninas, Deus abençoe. Vamos lá viver esse dia extraordinário que Deus nos concedeu aí e que nós alcancemos todos os nossos sonhos, todos os nossos objetivos, tá? Lembre-se, eu nasci para dar certo. Eu nasci, acredite na sua capacidade. Eu acredito na minha capacidade de dar certo. Eu nasci para dar certo. Não posso aceitar menos do que isso. Eu já nasci vencedora, não é verdade? Tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijo, gente. Bom dia.
Bom dia, Val.